Olá a todos, o meu nome é Pedro Costa Pereira e hoje vou ensinar-vos o meu método de restauração de moedas. Este método que eu uso varia um pouco de moeda para moeda, dependendo da sua composição, do seu estado original antes de ser restaurada. E começamos por ter esta moeda. Esta moeda vai ser a nossa cobaia nesta demonstração. É um centavo de 1918 da República Portuguesa. E como veem, já não é que esteja, não é um dos piores exemplos que temos, mas é uma moeda que não está no melhor estado de conservação. Nós vamos passar por várias fases. A primeira fase vai ser a remoção de gorduras e material orgânico presente na moeda. Posteriormente, vamos ter uma pequena limpeza também de material orgânico, mas mais fino e mais suave, mais para complementar a primeira fase. Depois vamos passar pela fase da limpeza em si, em que vamos retirar todos os óxidos e componentes não metálicos da moeda. E por fim, quando tivermos essa parte completa, vamos passar pela fase do que eu costumo chamar o envelhecimento da moeda, em que damos um início de uma patina, ou patina, como preferirem, saudável à moeda. Começamos então pela nossa primeira fase. Para retirar material orgânico, material feito à base de polímeros, como plásticos, resinas, gorduras, vernizes e outros materiais desse género, nós vamos usar acetona, pura de preferência, e é com ela que nós vamos conseguir amolecer e dissolver esses componentes. Para isso, nós vamos simplesmente deixar a moeda de molho durante cerca de 15 a 30 minutos. Isso costuma ser o suficiente para qualquer tipo de resíduo. Claro que se for já me aconteceu de ter resinas ou até mesmo pedaços de plástico agarrados às moedas que precisaram de mais algum tempo para amolecer, também devido à grossura desses insertos. Mas por norma 15 a 30 minutos é mais do que suficiente para quase toda a maioria dos resíduos orgânicos que as moedas costumam ter. Agora é só deixá-la ficar aqui durante esse tempo e daqui a um bocado vimos vê-la. Como repararam, eu tinha outras moedas em limpeza atual. E estamos de volta. Agora que a nossa moeda já teve de molho tempo suficiente na acetona, passamos para a próxima fase. Antes de mais, só queria dizer que esta fase pode ser feita, há quem goste de usar máquinas ultrassónicas, como esta, para fazer a limpeza a seguir. A própria Welshturn, que é uma marca que eu pessoalmente uso e gosto, fala de usar o líquido que nós vamos usar a seguir em máquinas que eles também vendem ultrassónicas. Eu pessoalmente não aconselho para uso geral, só se for extremamente necessário, ou eu vejo pessoas a usarem isso em casos de moedas que são desenterradas e têm muito lixo entranhado. Eu pessoalmente acho que neste caso não é justificativo. Na maior parte dos casos também não é justificativo. Uma pequena escovagem com calma normalmente retira todos os resíduos. No entanto, só quis deixar essa hipótese que podem usar uma máquina destas. Se quiserem usar, eu aconselho uma máquina fraquinha, por incrível que possa parecer, porque mais vale fazer pouco efeito ou então demorar mais tempo a fazer o efeito desejado do que ser demasiado profissional e potente e em mãos que não saibam o que estão a fazer ou que estejam desabituados a usá-las possam estragar mais a moeda do que melhorá-la. É importante o fundo da máquina ultrassónica
ter proteção, no mínimo plástica. Há quem ponha veludo no fundo para proteger de eventuais riscos. Mas isso é história para outro vídeo. Só quis deixar-vos aqui esta noção. Vamos então tirar a nossa moeda e fazer a primeira limpeza, só para retirar os resíduos da acetona e o lixo que entretanto está dissolvido. Agora vamos então fazer uma pequena limpeza. Basicamente é muito simples. É passar a moeda por água. Passam-na por água. Eu parei agora a água mais por uma questão de me ouvirem. Mas passam-na por água, muito gentilmente. E após isso fazem a primeira escovagem com uma escova de dentes com os filamentos mais suaves que vocês conseguirem encontrar, de preferência de uma boa qualidade. Eu estou a usar uma escova de dentes com filamentos Dupont, que tem uma extremidade redonda, microscópica, que eu pessoalmente é a que eu tenho melhores resultados, sem danificar a superfície das moedas. E queria ter isso em atenção. Tenham atenção de usar uma escova de dentes o mais suave e de melhor qualidade possível para escovarem as vossas moedas e também não escovarem demasiado, o mínimo possível. Neste caso, tendo em conta que nós acabamos de tirar da acetona, é só mesmo fazer uma pequena escovagem para ajudar a retirar os resíduos que entretanto a acetona dissolveu, nada de especial, antes de passarmos à próxima fase. Eu vou fazer essa escovagem, só vos queria mostrar a que eu uso. Eu uso uma ultrassónica. Não é rotativa, é ultrassónica. Ajuda porque faz um bocado do efeito ali da máquina ultrassónica que eu vos mostrei. Ajuda a facilmente retirar mais resíduos do que uma escovagem. Portanto, eu tenho que usá-la menos tempo do que uma escovagem normal à mão. Mas neste caso da acetona é mesmo uma coisa muito rápida. Uma passagem de um lado, uma passagem do outro, coisa de 1 segundo ou 2 e chega. E depois vamos passar aqui para este líquido, que é onde eu vou deixar a moeda. Mas eu vou só lavá-la então e voltamos já para a colocação. Antes de mais, antes de passarmos a isso, só ia dizer, a nível de com que lavar, a recomendação generalista é a pasta dos dentes para a lavagem de moedas. E tem ótimos resultados, eu já experimentei várias marcas e algumas funcionam melhores que outras, mas em geral a pasta dos dentes funciona bem em quase todas as moedas. Não usar em alumínio. O alumínio, mas eu falo mais à frente, não gosta muito de certos componentes. Para esta moeda, nós vamos usar Colgate Total branqueadora. É que eu vejo melhores resultados em cobres e bronzes e latões. Só queria deixar aqui a noção de que, apesar de que eu uso esta para praticamente todas as moedas de circulação, moedas mais sensíveis ou mais em melhor estado, portanto mais perto de serem BUs ou FDCs, por aí fora, eu uso esta. Ou se eu só quiser uma coisa muito all wave, uso esta que praticamente não faz efeito, é quase como se fosse sabão. Enquanto que nesta, se vocês pegarem numa moeda de 5 cêntimos, por exemplo, de euro, bastante oxidada, uma pequena escovagem com a escova ultrassónica e esta pasta dos dentes, vocês vão reparar que a oxidação sai, portanto, sem usar líquidos como vamos usar aqui, nem nada, com tempo suficiente a oxidação começa a sair. Com esta, o resultado ou é muito mais demorado ou é negligível. É muito mais suave. E estamos de volta. Portanto, já fiz a limpeza da moeda. Onde reparar que não se vê muito bem assim no vídeo, mas ela está a começar a ficar com algumas zonas com cores diferentes. Resultado dos resíduos que entretanto já saíram com esta pequena escovagem e a passagem para a acetona. E vamos agora passar então para o primeiro líquido que vamos usar. O primeiro líquido que vamos usar é este que eu chamo de limpeza geral. Basicamente é da Leuchtturm, como todos os líquidos que eu tenho, e serve para retirar gorduras, material orgânico, fazer uma pequena limpeza prévia
às moedas antes de se passar para passos mais agressivos, digamos assim. Normalmente até é o líquido que se aconselha para se a moeda basicamente só tem umas impressões digitais. Imaginemos que você compraram uma moeda FTC, por exemplo, e só querem tirar mesmo as impressões digitais, uma coisinha assim de nada. Basta usar este líquido e, em princípio, depois de uma pequena escovagem, até com uma daquelas escovas, nem a escova dos dentes, aquelas escovas mesmo de pelo, quase a crina de cavalo, e está bom. Neste caso, não vamos ficar por aí. Enquanto a moeda fica aí, uns 5, 10 minutos, neste caso até, como ela veio da acetona, não precisa de tanto, mas se fôssemos só usar este líquido, o estorno aconselho entre 5 a 10 minutos, mais ou menos. Vamos ver os outros líquidos, entretanto, que é, temos aqui este, que é o que nós usamos para cobre, basicamente. Se pegarem numa moeda de cobre de euro e meterem aqui em 1 segundo ou 2, notam imediatamente resultados a nível de clareamento. Eu só queria referir, antes de continuarmos, todos estes líquidos, daqui para a frente, retiram óxidos. Portanto, não são propriamente abrasivos, não vão dissolver a moeda, nem que a deixemos aqui durante 8 horas. E também não se... Eu acho que não... Eu já fiz a experiência de deixar aqui uma moeda durante 8 horas, literalmente, e eu não notei perda de detalhe nenhum na cunhagem. Também não é a ideia destes líquidos. Estes líquidos não é suposto serem aqueles líquidos abrasivos mesmo fortes. São líquidos com componentes químicos próprios para remover óxidos. E daí temos líquidos diferentes também para cada tipo de material. Eles são bons a remover óxidos. O do cobre é um bocadinho abrasivo. Ok? Tem que se ter mais cuidado com este. Não é, continua a não ser abrasivo no ponto de dissolver a moeda, mas mesmo assim tem um bocadinho mais de efeito e por isso, por exemplo, não se deve usar em moedas perfeitas, praticamente acabadas de cunhar. Como de todo, também não se deve usar em geral. Se tiverem uma moeda FTC ou Proof, não se aconselha o uso destes líquidos, nem escovar. Uma escovagem com uma escova de dentes vai fazer micro abrasões na superfície da moeda e vai-se notar os risquinhos que não estavam lá antes, agora vão estar. Coisas minúsculas, mas são moedas tão perfeitas a nível de cunhagem que numa moeda de circulação não se notaria absolutamente coisa nenhuma, mas numa proof espelhada já dá para perceber bem que se usou, especialmente se usarem uma escova de dentes de uma qualidade inferior. Portanto, não o façam. Se quiserem limpar uma moeda Proof ou FDC, o meu conselho, provavelmente ninguém circulou com uma moeda dessas, portanto, só deve ter sujidade a nível de impressões digitais ou qualquer coisa assim do género. Portanto, simplesmente usar acetona ou até mesmo só apenas álcool etílico 96% é mais do que suficiente. Usando um cotonete, um pequeno cotonete de algodão, suavemente massajam a moeda, sem pressionar de forma a rasparem com o canudo do cotonete, só mesmo o algodãozinho, devagarinho, e tiram a impressão digital, tiram essa pequena sujidade de manuseamento que possa existir na moeda. Não usem, todo o que eu estou a fazer neste vídeo é para moedas de circulação e de preferência que já tiveram algum abuso. Não é para moedas quase perfeitas, ok? Então, continuando, temos para o cobre, bronze e o latão e os seus derivados, o latão de alumínio e basicamente tudo o que seja cobre, principalmente cobre e algum outro material. Aqui temos uma solução para prata que tem ótimos resultados, muito rápidos, retorna à cor branca da prata. E finalmente temos aqui este líquido desenvolvido especialmente para moedas bimetálicas, especialmente a moeda de 2 euros. É feito especialmente para a moeda de 2 euros, mas pode ser usado em geral para qualquer moeda bimetálica e para moedas de cupro-níquel.
Ok? E também níqueis. Também dá para usar para níqueis, cuproníqueis e moedas bimetálicas. Basicamente tudo que for moedas prateadas vão para aqui, moedas amareladas vão para aqui e cobres vão para aqui. Isto não é uma regra a 100%, porque, por exemplo, vocês podem ter uma moeda prateada de alumínio, ou de aço, ou de inox, e já não vale a pena meterem aqui alumínio, nem aço, nem ferros, nem coisas desse género, não vale a pena. Portanto, é níquel, cuproníquel, bimetálicas aqui, e o resto já expliquei. Agora, só uns pequenos truques. Ou melhor, eu até só vos vou falar de um truque em particular, ou dois, que é moedas bimetálicas. Que não sejam moedas de 2 euros. Às vezes o cuproníquel fica bem limpo neste líquido, mas o bronze, o latão, a parte amarela da moeda não fica perfeito. Fica melhor do que o que entrou, mas não está o resultado que nós estamos habituados a ver quando usamos moedas de bronze aqui e moedas de cobre aqui. O segredo é muito simples. Vocês depois podem meter as moedas no bronze ou no cobre. Em princípio, eu aconselho sempre o bronze, é menos agressivo. Apesar de que não vai estragar o cuproníquel, é mais só porque eu prefiro. Vamos usar. A minha ideia é sempre usar o método menos overpowered possível e só subir se for necessário. Ótimos resultados e o cuproníquel não é danificado aqui nem aqui. Existem até, o fornecedor que eu uso da Wellsturn até diz que esta solução limpa cuproníquel e limpa praticamente tudo o que existe no mundo, o que não é bem verdade, mas tem uma parte de verdade na história, que é isto limpa a parte de cobre que está no cuproníquel, mas não limpa a parte do níquel. Portanto, não precisam ter medo de meter aqui os cuproníqueis. O que vai acontecer é que eles entram e saem iguais. Ok? A menos que fiquem aqui uma hora, o cuproníquel que vocês meterem aqui ou aqui vai sair praticamente igual a como entrou. Portanto, primeiro vai para aqui, faz a primeira limpeza da moeda e se a parte do bronze não estiver boa, vem para aqui. Depois, algumas moedas, por exemplo, as moedas de níquel francesas, ganham, se estiverem em contacto com muito tempo com outras moedas, especialmente de cobre, ganham umas manchas cor-de-rosa. Ou melhor, depois de limpar, de passar por aqui, nota-se que são cor-de-rosa. São restícios de cobre. Foi cobre que, em contacto com outras moedas, passou das moedas de cobre ou de bronze para a moeda de níquel. E quem diz níquel também pode ser outra, mas eu normalmente vejo isso mais em moedas de níquel a acontecer. Essas manchas, que se nota que é outro metal, e normalmente esse outro metal é o cobre. Podem ter umas manchas pretas, mas eu sinceramente ainda não tive sucesso em remover essas manchas pretas de moedas, até porque normalmente estão entranhadas para o interior da moeda e acho que não são possíveis de remover. Mas essas manchas superficiais de cobre são possíveis de remover se não forem, como eu disse, intrínsecas na moeda, se não tiverem penetrado fundo nela, se forem só superficiais, que é o que normalmente acontece. Para isso, depois de terem limpo a moeda de cuproníquel ou de níquel nesta solução, metem a moeda em cobre. E a cada 10 minutos vocês vão tirar a moeda, passá-la por água e fazer uma pequena escovagem e ver o estado da mancha. O mais certo, se a mancha não for intrínseca, como eu disse, é que ela reduziu de tamanho ou ficou menos clara. O que significa que a sua espessura diminuiu. Isto é um processo muito lento, porque, como eu disse, este produto não é especialmente abrasivo, portanto demora um bocado. Apesar dessa mancha que vocês veem na moeda ter microns de espessura, portanto é mais fino do que metade de um cabelo, isto demora tanto, é tão pouco abrasivo que demora imenso tempo a comer esse resíduo de cobre que está por cima do níquel. Então vai ser preciso fazerem essa repetição várias vezes, mas vai chegar a uma altura em que a mancha de cobre desapareceu, se não for intrínseca, e vocês ficam com a moeda de níquel direitinha, sem essas manchas que reduzem o valor e reduzem o aspecto visual delas. Eu por acaso agora não tenho nenhuma moeda para vos mostrar como é que são essas manchas. E basicamente são os truques de como usar estes produtos.
Já passou o tempo suficiente da nossa limpeza. Vamos retirar a moeda. Vamos reparar que os potes da Welsh Turn vêm preparados com uma rede para metermos a moeda e retirarmos e certificarmos que deixamos aqui o líquido todo, que isto é caro. Já agora, não aconselho a meterem várias moedas dentro destes potes ao mesmo tempo. Eu normalmente só trato uma moeda de cada vez por cada pote, para evitar problemas, riscos, contaminação de metais diferentes. Se quiserem mesmo usar o mesmo pote para várias moedas ao mesmo tempo para despachar, que sejam moedas exatamente iguais a nível de constituintes. Portanto, se são 100% de cobre, ok. Se forem tudo moedas iguais, por exemplo, 10 escudos do mesmo ano, da mesma série, por aí fora, em princípio está tudo bem, mas eu pessoalmente não aconselho. Acho que se vamos fazer isto, mais vale fazer bem e limpar uma moeda de cada vez. Ok? Agora, vamos fazer outra vez uma pequena escovagem muito rápida, muito pequena, e eu volto já convosco. E com a escovagem feita, a nossa moeda, basicamente, tudo que é resíduo simples de remover e orgânico, em princípio, está retirado. Agora, é a mesma parte de fazer o dipping. Neste caso, isto é uma moeda de bronze, portanto, nós vamos usar o líquido do bronze. É um bocadinho mais claro do que o de cobre, como viram, e é só meter a moeda lá e deixá-la ficar. Eu normalmente tapo, mas por uma questão também de não evaporar o líquido. E agora é só esperar. A Welsh Turn tem instruções e cada moeda depende, portanto, uma moeda com maior oxidação pode demorar mais tempo, uma com menos demora menos. Mas por norma entre 5 a 10 minutos costuma ser o tempo ideal para moedas oxidadas de circulação. Menos de 5 minutos se elas estiverem em extremamente bom estado ou for apenas uma pequena coisinha. Mais de 10 minutos se forem moedas completamente destruídas ou com uma oxidação muito grande. Mas nesse caso, normalmente, e é o que a Welsh Turn também aconselha, é de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos retirar a moeda, limpar, avaliar o estado, ver como é que está a nível a evoluir a oxidação e, se necessário, pôr mais um bocado e ir repetindo de tempos a tempos. Mais vale fazer de menos do que fazer de mais, sempre. E é a maneira correta de se ir fazendo isto. Vamos avaliando a moeda conforme ela vai evoluindo. Agora vamos só esperar um bocado. Já acabou o tempo. E onde reparar que a partir de agora nunca mais pego na moeda com as minhas mãos sem usar algum tipo de luvas. Isto é para impedir as impressões digitais e material orgânico de se depositarem novamente na moeda agora que ela está com a superfície pristina e mais suscetível de apanhar sugidade enquanto não ganhar uma patina por ela própria, uma camada de proteção de óxidos. Eu agora para a parte da lavagem, tudo que requer umidade, vou estar a usar luvas de nitrilo e é o que eu aconselho. Não aconselho o uso de luvas de látex, nem de plásticos como polipropileno e por aí fora. Eu aconselho luvas de nitrilo. Estas estão um bocadinho gastas, apesar de que só têm basicamente um dia, mas o nitrilo suja-se muito facilmente com os líquidos que estamos a usar e com a pasta dos dentes e por aí fora, mas um par de luvas por dia é suficiente. Então, vamos ter a nossa moeda. Atenção que ela agora pode ainda não ter o aspecto perfeito que tem, porque ela, como tem muitos óxidos, e eles não se dissolveram, eles simplesmente se libertaram da moeda, mas eles estão ainda provavelmente por cima dela. Só agora quando fizemos uma pequena escovagem, já se nota que grande parte deles foi dissolvido, só aí nas entrâncias é que o óxido ficou preso, mas agora com uma pequena escovagem ele vai sair. Já agora, quanto a escovar, lembrar, eu estou a usar uma escova supersónica, quanto menos escovarem, melhor, só para retirar o óxido e a sujidade que é preciso.
E sempre em movimentos circulares, nada de para cima e para baixo, tipo circulares, ir passando em várias direções para tentar não causar dano na moeda. Ok? Vamos então fazer essa limpeza. E agora estamos com a limpeza feita e vamos passar à parte da secagem. É muito simples. Basicamente vai ser usar um guardanapo e um secador de cabelo e uma base de algodão. Eu vou só proceder rapidamente à secagem porque é preciso retirar a água o mais rápido possível da moeda e já vos explico ao certo como se faz. A secagem está feita então, a moeda está pronta e onde reparar que eu passei para luvas de algodão. Eu, quando estou na parte de lavagem, com água, umidade, eu uso as luvas de nitrilo e assim que passo para a fase de secagem, eu passo para luvas de algodão, para manusear a moeda daqui para a frente seca. A nível, então, de fazer esta secagem. Antes de fazer a secagem em si, até só ia dar uma última dica, que é importantíssimo, muito importante, passarem bem a moeda por água. Quando acabarem de escovar com a pasta dos dentes, quando acabarem de usar os líquidos para retirar os óxidos, é importante passarem muito bem por água para retirar todos esses resíduos, qualquer vestígio dos líquidos, e para tal é passar abundantemente numa torneira com água, com um caudal forte. Podem pôr a vossa mão o mais fundo possível no lavatório, de forma a moeda receber o jato com a maior potência possível também. Deixam-o lá estar durante um bom bocado a receber água, viram-na, mesmo processo, podem esfregar um bocadinho assim com as luvas de nitrilo e em princípio fica bem passada. E isto porquê? Porquê passar tão bem a moeda por água e porquê também de ter o processo de secagem que eu vos vou explicar agora? Quando vocês limpam a moeda desta maneira, a moeda fica pristina, portanto ela fica pura, o metal fica sem nenhuma camada de oxidação entre ela e a camada atmosférica. Isso leva a que ela fique muito suscetível a oxidar e, nas condições adversas, a oxidar de uma maneira errada, portanto a ficar com aquilo que nós em inglês chamamos um toning, que basicamente é partes de uma cor, partes de outra cor, especialmente, por exemplo, aqui à beira destas letras, onde diz centavo, por exemplo, República Portuguesa, iria ficar com uma cor diferente da cor aqui nesta parte aberta, que tem menos tendência a acumular resíduos e umidade escondida. E nós não queremos esse tipo de coisa que aconteça. Portanto, o que é que nós temos que fazer para impedir ao máximo que esse fenómeno de oxidação não uniforme aconteça? É, primeiro, passar muito bem a moeda por água e segundo, não deixar a moeda ficar úmida durante muito tempo. Portanto, assim que acabarmos de escovar, é passar por água muito rapidamente e vir logo secá-la. Se vocês pegarem nesta moeda, se eu deixasse esta moeda, e até esta moeda até nem é um melhor exemplo, mas por exemplo as moedas de 5 cêntimos de euro, que têm mesmo cobre puro por fora, ou as moedas de latão, que oxidam de uma forma também diferente, mas principalmente as moedas de 5 cêntimos de euro, são um bom exemplo. Se vocês fizerem este processo todo que eu vos expliquei, e depois deixarem a moeda no fundo da pia ou na beira do lavatório molhadas ou com uma gota de água por cima, passado um minuto, vocês vão notar que ela começou a desenvolver uma patina errada logo, tem manchas, e vocês basicamente têm que voltar a mergulhá-la durante um segundo ou dois no líquido, ou voltar a escová-la para retirar essa mancha, apesar de que eu vou explicar isso melhor daqui a um bocadinho, mas vocês vão notar esse toning a acontecer por causa da umidade que tem. Portanto, secá-la rapidamente. Para secá-la, é importante fazerem então de duas partes. Vocês têm o guardanapo de papel, é a primeira coisa que vocês fazem, vocês chegam e pressionam assim a moeda, movem para outro sítio, voltam a pressionar, só para tirar o grosso da umidade, sem andar aqui a riscar a moeda, a poluí-la de forma nenhuma. É só, basicamente, apalpá-la com o guardanapo. E depois secá-la com o secador de cabelo. Não cometam o erro de secá-la com o guardanapo
e ela parece-vos seca. Ao toque ela parece seca, mas ela não está seca. Ela tem um filamento de umidade muito reduzido, que vocês não conseguem notar, mas ela está lá. A umidade está junto às letras, aqui ao República, ao centavo. A umidade está lá. E se vocês deixarem esta moeda, especialmente se ela for, por exemplo, do latão, nota-se muito rapidamente as de cêntimo, 10 cêntimos, por exemplo. Se vocês deixarem essa moeda ao ar a envelhecer, em pouco tempo, 1 hora, 2, vocês vão notar que vocês têm o tal fenómeno de toning a acontecer. Porque a umidade está lá e a moeda vai oxidar mais rápido num sítios que outros e vai ficar não uniforme. Portanto, vocês secam com o guardanapo e a seguir é muito importante usarem o secador de cabelo. Agora, o secador de cabelo tem algumas dicas, que é as seguintes. Para moedas para qualquer moeda, nunca usar a temperatura mais quente. Tentar sempre o mínimo de temperatura possível. Claro que, quanto menos temperatura vocês usarem, mais tempo vocês vão ter que estar a usar o secador, para garantir que toda a umidade saiu. Porém, a moeda não vai sobreaquecer, o que não vai levar a que depois exista um choque de temperatura com a temperatura ambiente, que também pode potenciar oxidações irregulares ou indesejadas nas moedas. Portanto, também não queremos que a moeda esteja a envelhecer sobreaquecida, porque ela vai ficar com uma patina errada. Então, tentar usar o secador de cabelo o mais frio possível. Claro que, da minha experiência, moedas de cobre ou bronzes com alto teor de cobre respondem bem a um secador de cabelo com a temperatura mediana durante praticamente toda a secagem e no fim, durante 1 minuto ou 2, na temperatura mais fria, só para arrefecer a moeda, mas tendo na mesma o jato de ar para retirar a umidade, mas reduzir também a temperatura da moeda no fim. E é um sistema que funciona praticamente sempre. Moedas de latão, como por exemplo as moedas de 10 cêntimos, 20 cêntimos de euro, são mais picuinhas a nível destes processos. Então, normalmente, essas funcionam melhor só a frio. Não usar temperatura porque elas são mais suscetíveis ao choque térmico. Mas isto é a minha experiência. Agora, basicamente, eu vou-vos explicar como é que vocês usam o secador de cabelo, que é muito simples de usar. Para secar, depois dos guardanapos, é muito simples. Portanto, um pano de algodão, assim, usar o secador de cabelo a uma distância curta, mas também não colada à moeda, mas relativamente curta, em que receba um bom jato de ar, e depois usar no máximo temperatura mediana. Nunca usar a temperatura no máximo mesmo, a escaldar. De preferência usar o mínimo de temperatura possível. Claro que quanto menos temperatura usarem, mais tempo têm que estar a usar o secador de cabelo. Mas a minha experiência diz-me que em cobres ou bronzes de alta quantidade de cobre, podem usar temperatura média do secador de cabelo e depois, no fim, 1 minuto ou 2 da temperatura mais baixa ou fria para arrefecer a moeda. Em latões, em moedas de latão e cuproníquel, mas especialmente o latão, a temperatura alta leva a que depois haja uma diferença de temperatura que leva a uma oxidação irregular a maior parte das vezes. E até são as moedas mais difíceis de fazer a passagem desta fase da secagem para o início de uma patina regular. Nessas moedas do latão, o meu conselho é usar o mais frio possível e mesmo assim podem ter que repetir este último processo outra vez, mas eu mais à frente já explico essa parte do repetir quando a patina não está regular. Neste caso é uma moeda de bronze, portanto, temperatura mediana, 2 minutinhos, fazem de um lado, depois pegam nela, esfregam só assim um bocadinho, viram para o outro lado, mais 1 minuto de secador, voltam a fazer a mesma coisa, esfregam suavemente um bocado com estas luvas de algodão, voltam a pousar e voltam a dar-lhe mais 1 minuto e depois
1 minuto ou 2 de secador frio só para arrefecer a moeda. Frio ou o mais frio que o vosso secador puder. Para depois ter o mínimo de diferença de temperatura quando estiver exposto ao ar para oxidação normal. E basicamente é isso. A moeda fica pronta para ir para o último estágio, que é o envelhecimento. A criação de uma nova patina regular, bonita, aprazível aos nossos olhos na nossa coleção numismática. Vamos só aproveitar para ver o estado da moeda. Portanto, quero ver se consigo focar. Exatamente. Portanto, a nossa moeda neste momento está basicamente sem qualquer tipo de oxidação. Tem os riscos que já tinha, agora estão completamente expostos para nós vermos e está basicamente limpa. Tem um pedaço ainda de resíduo dentro do R que não saiu, mas acho que não vale a pena estar a insistir na moeda. Ela está perfeita aos meus olhos. Claro que não está perfeita para guardar, nota-se, está com um aspecto não natural, mas está limpa. E vamos passar então à parte do envelhecimento. O envelhecimento passa por duas fases. A primeira fase do envelhecimento é muito simples. Numa zona da vossa casa controlada, portanto, que não tenha grandes variações de temperatura ao longo do dia, não esteja exposta ao sol, nem a mudanças de umidade dentro dos possíveis. Portanto, nada de casas de banho, nada de parapeitos de janela. Vocês vão ter um sítio assim, com algodão, onde vocês vão expor as moedas ao ar, depois do limpas, para elas começarem o seu processo de envelhecimento. E é muito simples. Basicamente colocam lá a moeda e deixam-na estar durante 24 horas aqui. De preferência, pelo menos uma vez. Portanto, pelo menos daqui a 12 horas. Por exemplo, eu acabei de pôr aqui a moeda. Portanto, daqui a 12 horas, no máximo, eu tenho que vir cá, virar a moeda ao contrário. Mas, idealmente, eu peço desculpa disto não estar a focar muito bem. Mas, idealmente, devem vir fazer isto de algumas horas em algumas horas. Quando se lembrarem, vêm cá e viram a moeda. Por exemplo, de manhã, quando acordarem, e à noite, antes de irem dormir, vêm cá e viram as moedas ao contrário. Okay? Mas a ideia é ficarem aqui 24 horas. E aqui 24 horas porquê? Porque essas 24 horas, ou 48, mas pelo menos 24, vão ser importantes para vocês perceberem se a moeda ganhou o revestimento inicial uniforme, que lhe vai permitir, ao longo dos próximos dias, semanas e talvez meses, dependendo de moeda para moeda e o resultado final que procuram, se ela vai ter uma patina adequada. Nós conseguimos ver, por exemplo, aqui esta moeda já estão aqui há 24 horas. Estas moedas mostram já que estão a evoluir muito bem. Portanto, não temos zonas com cores diferentes. Elas estão, apesar de não se pode-se não notar muito no vídeo, mas elas já estão com uma cor mais alaranjada do que tinham quando foram limpas. E, por exemplo, nós temos aqui uma moeda que eu vos posso mostrar, que é, por exemplo, tenho esta moeda aqui, que também já está há praticamente 24 horas, e como veem ela está uniforme, não tem grande mudança de cor. Claro que podem estar pode haver uma pequena diferença. Por exemplo, esta aqui tem que os riscos, nota-se uma pequena coloração mais escura ali naqueles riscos, mas é uma coisa muito pequena que depois não vai, em princípio não vai afetar, não é perigoso. Mas, por exemplo, temos aqui esta moeda que eu já reparei que está a desenvolver uma patina errada. Não sei se conseguem perceber, acho que conseguem, mas ela está assim com umas manchas esquisitas, especialmente perto das letras e das fissuras, mais amarelada do que no resto das zonas, e assim como se fosse uma doença. E o que é que acontece? Este tipo de patina que se está a desenvolver pode até correr bem e o resto da moeda acompanhar e estabilizar. Mas já vi nas de latão pode acontecer mais de estabilizar, sim, de tudo acabar por correr bem e toda a moeda
ficar com uma boa patina, mas nas de cobre, normalmente, se isto acontecer, o que está aqui a acontecer nesta moeda, se isto acontecer, é mau. O resultado final, em princípio, vai ser uma moeda desagradável com um estado de oxidação muito mais avançado numa zona do que noutras. E o que é que nós fazemos se nas tais 24 ou 48 horas do estádio 1 de envelhecimento nós detectarmos então um erro, um problema no nosso envelhecimento, que é o caso desta moeda que eu provavelmente vou voltar a processar. Não temos que repetir o processo todo de início. Durante estas 24 ou 48 horas, a patina que é formada é muito curta, muito pequena, muito reduzida a nível de espessura. E, portanto, é muito fácil de dar cabo dela. É só pegar na moeda e fazer aquilo que se chama dipping, que é literalmente só mergulhar a moeda no líquido que nós usamos para limpar, da Wellsturn, como eu vos mostrei há bocado, bronze, cobre, por aí fora, dependendo da moeda em questão. E é só mergulhar 2, que seja 10 segundos e voltar a tirar e a moeda está limpa outra vez, pristina. Porque a camada de oxidação que tem é uma coisa muito pequena e não está entranhada na moeda, está muito depositada na superfície. Portanto, é muito fácil de tirar. E depois é só fazer uma pequena escovagem também de 1 segundo ou 2, uma coisa pequena, e voltamos a secar a moeda. Desta vez tentamos secá-la com mais cuidado, mais tempo, passá-la por água mais tempo também, ou com mais força. Depois também é uma questão de sorte. E volta para o envelhecimento, voltamos a fazer mais 24 horas e eventualmente vamos ter a moeda a progredir bem. Por exemplo, esta aqui, que agora está boa, é a segunda vez que está nesta estação de envelhecimento e vai hoje passar para a próxima. Que é o que eu vos vou mostrar, que é o que é que acontece quando uma moeda passa com sucesso as 24 ou 48 horas de estágio aqui. E chegamos por fim à nossa última etapa e local de envelhecimento das nossas moedas. O que é que nós temos aqui? Basicamente é o mesmo tipo de setup, portanto é um algodão. Também podem usar linho, de preferência linho até é melhor, mas à falta do linho, algodão também serve. Mas basicamente é um sítio onde deixamos as nossas moedas durante dias, semanas, meses, dependendo da moeda e do estado que nós queremos que ela fique. Quando estivermos satisfeitos, tiramos a moeda. E vimos cá, eu pessoalmente aqui viro as moedas uma vez por dia. Todas as manhãs ao acordar venho e viro as moedas. E elas ficam a envelhecer. Qual é a diferença deste sítio? Este sítio, primeiro, é um sítio menos movimentado da casa, portanto não me incomoda as moedas estarem aqui durante semanas ou meses, se houver problema. Mas o mais importante neste sítio é que nós já estamos confiando de que a patina inicial que se desenvolveu é boa e, portanto, não nos importamos que ela agora tenha acesso a raios UV, neste caso solares, apesar de que supostamente pode-se usar raios UV artificiais, mas os solares chegam perfeitamente, portanto temos aqui uma janela, o que vai permitir um envelhecimento mais natural e rápido também, diga-se, da moeda. Da minha experiência tenho bons resultados, principalmente nos bronzes, com o sol e uma relativa umidade. Atenção que eu digo relativa, porque obviamente que com a questão do sol vai haver variações de temperatura e de umidade. Claro que elas vão ser mais lentas e graduais ao longo do dia, o que de certa forma ajuda também ao envelhecimento natural da moeda, porque é o que acontece quando uma moeda circula na vida real. Ela muda de sítios, muda de temperaturas, muda de umidades, anda no bolso, anda na carteira, cai ao chão, apanha água. Claro que isso também leva a que elas fiquem feias, mas é também o que leva a que elas ganhem as cores que elas ganham. Neste caso, nós queremos envelhecê-las, mas sem as partes más de cores não uniformes e sujidade e por aí fora. E basicamente é isto. Quando estiverem satisfeitos, tiram a moeda e levam. Neste caso, vamos ver aqui uma moeda que já está aqui há uns 5 dias, dizia eu, já está a envelhecer de uma forma razoável e eu vou-vos mostrar como é que ela está. Vamos
passar para aqui. Portanto, acho que conseguem ver a moeda bem. Veem que ela já está a ganhar um tom laranja muito agradável. Bastante interessante e natural. Que nada tem a ver com o tom cor-de-rosa que a moeda que nós acabamos de limpar tem, apesar da moeda ser exatamente igual a esta. É um centavo de 1918 na mesma. É uma irmã. E também não tem nada a ver com a moeda preta e suja que nós tínhamos inicialmente, que também era semelhante. Eu escolhi uma moeda para este teste que vos estou a mostrar hoje, semelhante à que estão a ver aqui na minha mão. Eu acho que esta moeda já está bonita. Sinceramente, acho que já está uma moeda espetacular, mas acho que ainda pode envelhecer mais um bocado e ganhar um bocadinho ainda mais de cor. Mas isto é mais para vos dar uma ideia do resultado de uns dias aqui com o sol, depois de ter desenvolvido uma patina uniforme na outra estação, do que é que podem esperar nas vossas moedas. Vou-vos deixar aqui em pós-edição uma imagem, como podem ver, de comparação da moeda que tínhamos originalmente, a moeda que temos atualmente com a limpeza e a moeda que é igual à que nós limpamos, mas já com algum envelhecimento a acontecer, para terem uma ideia então do que é que estamos a tentar obter. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mandem-me mensagem.